Soja em Chicago fecha em queda pelo segundo dia consecutivo. Exportação do milho segue forte. Demanda continua forte por arroz, feijão e trigo. Exportações da carne também aceleradas. Vlamir Brandalize hoje analisa as influências do coronavírus no mercado nacional e internacional. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. A soja fechou esta terça-feira, dia 14 de abril, com preços mais baixos na Bolsa de Chicago. O mercado foi pressionado novamente pelos temores de queda na demanda por conta dos efeitos do coronavírus sobre a economia mundial. As plantas de empresas produtoras de carne seguem fechando lá nos Estados Unidos, indicando então uma redução na procura por farelo de soja. Os contratos da soja em grão, com entrega no mês de maio, fecharam com baixa de 0,84% em relação ao fechamento anterior, a $8,47 por bushel. A posição julho teve cotação de 8,55 por bushel, uma perda de 0,78%. O consultor Vlamir Brandalize comenta o mercado da soja e ele inicia o Minuto do Produtor de hoje, afirmando que o mercado internacional está mais turbulento do que já se esperava. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com uma avaliação do mercado internacional, né? Desde o começo do ano a gente vem apontando que 2020 seria um ano turbulento para o agro e para os demais setores da economia mundial. E a realidade é que está mais turbulento do que a gente esperava, né? Que o coronavírus não estava no script para o ano. É um ano de oferta de alimentos menor do que o consumo, a produção de grãos é menor do que o consumo, e com isso teria fôlego positivo aí para as cotações. Mas o mercado tem sofrido forte pressão aí do segmento aí da guerra do petróleo, que é a Rússia e os árabes, e o corona, que voltou a atacar essa semana aí, agora pressionando aí os mercados, com o aparecimento aí de muitos contaminados aí nos frigoríficos americanos, grandes frigoríficos fechando as portas aí por alguns dias para tentar debelar o problema. Com isso, indicativos que a produção de carne de suíno e bovino nos Estados Unidos pode cair aí nas próximas 2-3 semanas aí que está ocorrendo esse problema de contágio dentro dos frigoríficos. Isso acabou afetando aí até o mercado de Chicago, derrubando aí todas as commodities. Causou um susto aí nos mercados. Há indicativos da queda da produção, né, de suínos. Há uma queda na cotação do suíno ao produtor americano, queda no boi também, em função de que não estão conseguindo locais aí para o abate, justamente em função dessa crise aí do corona atingindo aí os frigoríficos. Provavelmente em 2-3 semanas o quadro começa a normalizar e já a crise desses frigoríficos já se amenize. Há indicativos que também no Canadá tenha problema nos frigoríficos e desta forma aí a oferta de carne aí nesses dois locais aí da América do Norte começa a ser complicada, né? Mas o mercado que teria fôlego para avanços positivos, no caso da soja aí nessa semana, em função do relatório da semana passada, confirmando aí a tendência do USDA de reduzir a safra mundial e junto os estoques, e até agora está com pouco fôlego, porque o corona continua tendo peso aí. O corona vai passar, à frente o mercado vai mudar, mas por enquanto estamos numa semana ainda da pandemia. A pandemia continua e o mercado ainda sem grandes fôlegos lá no mercado de Chicago. Nessa semana tudo aponta que vamos para uma semana de calmaria e dificuldades aí, justamente em função dessa situação nova aí que é a epidemia do coronavírus aí dentro dos frigoríficos americanos e canadenses. E tudo indica que alguns
alguns casos também possam aparecer aqui no Brasil aí. Isso assusta aí os exportadores de carnes aí, justamente que estamos num período de ritmo acelerado de embarques aí e tudo caminhando para novos recordes de exportação. O mercado da soja no Brasil segue com patamares dentro da normalidade dos últimos dias, estável lá na faixa de 101 a 104, 105 para as posições de agosto nos portos. Alguns negócios pontuais aí na posição de embarque de abril na 101, 101,5, 102, 103 aí no maio. E dentro desses níveis, em função de que o dólar, em função de toda essa crise, voltou a subir. Ele veio num período de vários dias em queda e agora mostrando firmeza aí nesta nova semana pós-feriadão. Com isso vai segurando as cotações da soja em níveis patamares altos aí. A colheita da soja acima de 90% no Brasil, a comercialização já caminhando para a faixa de 80%. Em pouco tempo os chineses não vão ter muita soja para comprar por aqui mais. E com isso devem migrar aí, provavelmente em maio já para o mercado americano. Aí sim será outra figura, porque os americanos, como olham mais para o umbigo deles do que o resto do mundo, se tiver compra chinesa, o mercado reage mais firme do que a grande pressão de compra e as grandes exportações brasileiras. O mercado brasileiro, no momento, olhando as exportações, já contamos aí com 6 milhões e 126 mil toneladas embarcadas nos primeiros 7 dias úteis do mês de abril, até a última quinta-feira, antes do feriadão. O embarque, por enquanto, segue em ritmo recorde para o período. No patamar que está hoje, deve passar de 12 milhões de toneladas no mês de abril todo e recorde histórico previsto para abril, aí, se seguir nesse ritmo que está agora. Farelo com 516.100 toneladas embarcadas, óleo também com bom ritmo, 47.700 toneladas. O segmento segue forte aí na exportação. A soja conta com 24.374.000 toneladas embarcadas de janeiro até agora. É recorde histórico de embarque acumulado da soja também de janeiro até agora. No ano passado tinha pouco mais de 20 milhões de toneladas embarcadas no mesmo período. O segmento da soja deve seguir com o pé no acelerador da exportação. Fique aí, depois do intervalo, o Brandalize comenta o mercado do milho. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu jornal do agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? Segundo colaboradores do CPEA, compradores se mostram abastecidos e, por isso, postergam novos negócios à espera da entrada efetiva do milho da segunda safra. O milho de verão está com 95% da área colhida contra 91% há uma semana. Da área semeada com a segunda safra de milho 2019-20, 79% das lavouras têm boas condições de desenvolvimento, 18% em condições médias e 3% ruins, sem variação ante o levantamento anterior. Do milho já semeado, 72% das plantações se encontram em desenvolvimento vegetativo, 22% em floração, 6% em frutificação. Brandalize agora comenta o mercado nacional e internacional do milho. Já o mercado do milho internacional também levemente pressionado, justamente pela essa crise aí dos frigoríficos americanos e canadenses. E no momento os olhos voltados para os campos americanos. O plantio americano começou na semana passada, como a gente já vinha comentando. O relatório do USDA dessa semana mostra que o plantio americano está em 3%, dentro do que estava no mesmo período do ano passado, e a média é 4%, ou seja, um pouco abaixo da média histórica nesse momento aí. Basicamente, os estados mais ao sul do cinturão estão plantando nos Estados Unidos. No mercado brasileiro, o milho segue com os grandes consumidores do setor da ração pressionando as cotações para baixo, em função de que a safrinha segue em boas condições, ou dentro de uma condição regular, e a colheita das primeiras lavouras deve começar em 4 a 6 semanas. Então, sem grandes necessidades de volume de milho nesse momento, os grandes estão retraídos e forçando os indicativos
para baixo, aí buscando que o milho siga rumo aos patamares dos valores dos portos, que no momento estão entre 45 e 46,5 reais por saca para as exportações aí do segundo semestre, com chance de 47 lá mais para o final do ano. Esses são os níveis dos portos no momento. Negócios escassos, somente pequenos volumes para pequenos consumidores que levam da mão para a boca. Esse é o milho do momento, que não mostra pressão nem de compra e pouca pressão também de venda. As lavouras seguem em desenvolvimento, enchimento de grão, formação de espigas, a maior parte das lavouras já indo para a fase de florescimento para frente. Então, e alguma chuva chegando novamente ao Paraná nessa semana, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e seguem condições próximas da normalidade no Mato Grosso aí, indicativos de algumas chuvas também sobre Goiás, que estava precisando de chuvas nesses últimos dias. Não mostra potencial de ser recorde de produtividade, mas como temos recorde de área plantada nessa safrinha, são mais de 3,2 milhões de hectares de lavouras, temos um fôlego ainda para 78, 80 milhões de toneladas dessa safrinha aí. E com isso dá tranquilidade aos grandes consumidores que seguem de olho aí no segmento de exportação, que está fortíssimo aí para o setor da carne, de frango, suíno e bovino. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? O valor da saca de arroz atingiu R$ 54,18, R$ 54,18, melhor dizendo, de acordo com o índice Exalc-Senar do Rio Grande do Sul, segundo a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. Esta é a primeira vez em 4 anos que o preço do grão supera o custo de produção. De acordo com o presidente da entidade, Alexandre Velho, essa mudança ocorreu por conta da necessidade do consumidor buscar mais alimentos durante a pandemia do coronavírus, que levou muita gente a estocar o produto em casa. O trigo segue em alta em função da falta do produto interno no mercado, da importação cara e da safrinha mundial menor que a demanda. Já o feijão segue firme com boas ofertas, pouco produto, as lavouras plantadas em desenvolvimento, como afirma o consultor Vlamir Brandalize. O mercado do arroz segue com a colheita no Rio Grande do Sul, já a colheita brasileira indo para a reta final, a safra gaúcha com mais de 80% dela colhida, a fronteira oeste com mais de 90%, as cotações mostrando estabilidade nas altas agora, o mercado estável nessa semana frente à semana passada, com níveis de 50, 51, 52 no casca gaúcho para parabolização e 52 a 57 reais para o casca pro branco, né? Os níveis maiores aí para o nobre, aí fazer o arroz branco nobre. Segue com expectativa que mais vendedores apareçam para os negócios do arroz nessa semana e a indústria vai levando dentro das necessidades para atender os novos pedidos. A corrida do arroz do varejo para as reposições já não é tão forte como era no mês passado. O mês passado foi recorde histórico para o mês, em função da quarentena. E agora o varejista repondo o arroz que foi vendido, foi consumido nos domicílios, e mostrando também que mesmo não tendo o ritmo que estavam no mês passado, a demanda pelo consumidor em abril deve ser maior do que a média de abril, porque o consumo de arroz no domicílio segue aquecido e vai continuar em função da quarentena. Então isso dá fôlego para boa demanda de arroz aí. E as cotações do arroz no varejo estão variando de R$ 13,89 a R$ 26,98, hoje é uma variação grande. As marcas nobres gaúchas estão na faixa de R$ 17,89 em diante, e a maior parte acima desses patamares.
poucas promoções de arroz de marcas conhecidas na faixa de R$15 abaixo na gôndola. É um mercado comprador, o varejo tem aproveitado aí para fazer boa margem de lucratividade também em cima do arroz, que é um produto básico e está tendo boa demanda, né? E vai continuar tendo boa demanda. É o ano do arroz com feijão, como a gente já apontava no começo do ano, e agora com a pandemia, quarentena, desemprego crescendo, poder aquisitivo em queda, certamente arroz com feijão e ovo devem dominar os domicílios brasileiros nesse ano. O governo começou a liberar aí os R$600 aí para a população que está sem renda. Isso acaba trazendo boa parte desse dinheiro aí para o varejo em cima de alimentos básicos. Então é nessa linha que vai seguir o quadro e não deve mudar muito. Muita demanda, o arroz ainda continua muito barato no Brasil, se a gente comparar com os demais países. O arroz mesmo nessa faixa de R$18, R$20 um pacote, que dá na faixa de R$3,50, R$4 um quilo, ele ainda é um dos mais baratos, se não o mais barato do mundo na gôndola do consumidor. Então vai continuar com forte demanda. O companheiro do dia a dia, no caso, que seria o trigo, o pão, massas, está em forte alta. O mercado é fortíssimo em função da falta de produto no mercado interno, da importação do trigo ficando caro, cada dia mais caro em função dos problemas internacionais. Há problema na safra do trigo do Mar Negro, há problema na safra do trigo dos Estados Unidos, a safra mundial de trigo é menor do que a demanda, a pandemia está forçando a alimentação no domicílio, cada vez mais demanda de massas, biscoito, bolacha, pão. Isso acaba forçando a demanda de trigo e o mercado ele só não está mais firme em função de que ele está sendo pressionado também pelos demais commodities aí, e também nessa semana pela contaminação de trabalhadores aí dos frigoríficos, que afeta todos as commodities, afetou soja, afeta milho, afeta o trigo também, que acaba perdendo fôlego e não consegue avançar em Chicago. Mas o fator trigo é positivo para o mercado interno. O trigo importado não chega abaixo de R$1.300 a tonelada, e o mercado interno trabalha de R$1.050 a R$1.150 aí nos estados do sul e acima desses níveis aí no sudeste. Então vai chegando o trigo e derivados mais caros no consumidor, valores ajustados, e dá fôlego para arroz e feijão, continua com forte demanda. Então esses são os alimentos aí que vão dominando o consumo doméstico aí, onde que está a população brasileira aí, a maior parte dela em casa, né? E vai continuar nesse mês de abril, não deve mudar o quadro, e maio também vai seguir firme na demanda, né? O segmento do feijão segue firme, poucas ofertas, pouco produto, o que aparece de carioca de boa qualidade acima de R$300, R$350, caso a caso. Os demais tipos também firmes, e as lavouras plantadas aí em desenvolvimento. Então temos um vazio de oferta e boa demanda e cotações firmes. O mercado não avança mais, justamente porque não dá para chegar ao consumidor com feijão na faixa de R$10 o quilo na gôndola, aí não vende. Mas nesses patamares de R$5 a R$7 aí que está atualmente, uma outra acima, está girando e vai continuar girando bem. E tendo demanda, isso aqui é o que marca para o feijão. E abre espaço aí para a safra agora, a terceira safra ligada do feijão também, que tem bom potencial aí para atender o segundo semestre. A retomada das compras de carne bovina do Brasil por parte da China e a menor oferta de boiadas tem contribuído para sustentar o preço da arroba próximo a R$200 em São Paulo. A pandemia de coronavírus tem feito o mercado chinês buscar mais carnes no exterior. Isso estaria favorecendo a manutenção dos preços aqui no Brasil. Cerca de 30% do total produzido no país segue para o exterior, ajudando a sustentar o patamar de preço pago ao pecuarista brasileiro. Outro fator que auxilia a manutenção desses valores é a baixa oferta de animais disponíveis neste momento. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, Alceu Moreira, apesar de alguns países reduzirem o volume de importações do Brasil, a China aumentou o volume de compras de produtos da cadeia agroindustrial brasileira em 3%. Ele também disse que os frigoríficos no Brasil, por exigências da legislação, já têm asepsia, que assegura a não contaminação do alimento com coronavírus.
Sobre as carnes, Brandalize afirma que seguem com boa demanda, porém, o mercado está cauteloso. O segmento das carnes segue também com boa demanda nesse momento. O mercado muito cauteloso, agora com a explosão de problemas com o coronavírus nos Estados Unidos. Aqui todo mundo os olhos voltados para o sul, para o Brasil, aliás, com relação aos frigoríficos brasileiros, com um ou outro indicativo de casos, e obriga os frigoríficos agora a tomar todas as atitudes de controle sanitário dentro dos frigoríficos para não ter problema com os funcionários, né, os trabalhadores. A boa notícia é que o segmento na exportação sai com o pé no acelerador, né? Então, o relatório da CSEX das primeiras 2 semanas do mês de abril, aí, que são 7 dias úteis de embarques, mostra aí o boi com 41,9 mil toneladas, fôlego para passar de 100 mil, 120 mil, com certeza, nesse mês, e batendo o recorde de acumulados aí. O boi já está com 395,4 mil toneladas exportadas esse ano, frente às 270 mil do mesmo período do ano passado. As aves, frango com 122 mil toneladas acumuladas no mês de abril, em 7 dias, e 1.071,9 mil toneladas acumuladas no ano. O ano passado tinha 970 mil toneladas acumuladas. Suíno também com pé no acelerador, 22,4 mil toneladas em 7 dias úteis e 203,1 mil toneladas acumuladas. O ano passado era 150 mil. O suíno que mostra o ritmo mais acelerado na exportação, mais crescente, e vai continuar forte aí nas exportações. Então, o quadro das carnes segue com o pé no acelerador no mercado de exportação e muito espaço lá fora. Com o aumento dos problemas no Canadá e nos Estados Unidos, abre espaços aí para novos negócios na exportação, se o Brasil seguir aí com um controle sanitário adequado, aí não ter problemas com contaminação dos trabalhadores. Uma boa janela pode se abrir aí em função de que muitos frigoríficos americanos podem parar e diminuir a produção aí nas próximas semanas em função do coronavírus por lá. É isso aí, amigo produtor. E foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.